O que é cartografia? Cartografia é a ciência que estuda os mapas, ou seja, a sua produção, utilização, difusão, entre outros. Os primeiros mapas já existentes foram traçados no século VI a.C. por gregos, em função de expedições militares e das navegações. O mapa mais antigo já confeccionado foi encontrado na Suméria em uma tábua de argila representando um estado. O globo é a representação mais exata que se tem da Terra em pequena escala. Na pré-história, se era usada a cartografia, os mapas, para delimitar territórios de caça e pesca. Eratosthenes, de Cirene e Hiparco foram pessoas que deram bastante contribuição para as bases da cartografia moderna, isso no século III a.C. Os mapas se tornaram mais exatos com dados coletados em viagens durante a história. Foi depois da descoberta da América que iniciou os trabalhos de projeções de superfícies curvas e impressões planas. Existem diferentes maneiras de representar determinadas regiões ou até mesmo a Terra. São eles o mapa, os mapas, os globos, as fotos aéreas e as imagens de satélite. A cartografia atualmente é um dos principais estudos no meio da geografia e a tecnologia hoje em dia tem facilitado muito, pois através de fotografias aéreas e topógrafos são criados mapas que chegam a ter precisão de 1 metro. Título: é onde indica o tema retratado no mapa. Em alguns mapas históricos também pode indicar os anos e os períodos. A legenda é a forma mais simples de entender o mapa e seus símbolos, como saber onde tem um restaurante numa cidade, um porto, um aeroporto. A orientação é geralmente representada pela rosa dos ventos nos mapas, onde marca para que direção fica o norte. Em alguns mapas também tem os outros pontos cardeais. A escala aponta a quantidade de vezes que uma área precisou ser reduzida para que coubesse no local onde o mapa está sendo representado. A fonte indica a origem dos dados apresentados e a data a que se referem. Convenções cartográficas são os símbolos dispostos nos mapas com a finalidade de reproduzir as características de um determinado lugar. Os tipos de mapa. O mapa político mostra a divisão administrativa de países, estados, províncias e cidades, tendo assim o nome das cidades, as capitais em destaque, países, estados, regiões e outros elementos administrativos. Aparece também a demarcação das fronteiras e os territórios em cores diferentes para não ter confusão, e o mapa físico representa as formas de território, como montanhas, rios, lagos, os relevos em geral, e são utilizadas cores e tonalidades diferentes para melhor representar eles no mapa, além de ser usados símbolos ou números para complementar informações. O mapa temático são usados para mostrar determinados elementos ou fenômenos específicos. São utilizados bastante símbolos e legendas explicativas. As projeções cartográficas é um sistema de traçados destinados à representação de paralelos de latitude e meridianos de longitude da Terra, sendo assim a base para a construção dos mapas. Os tipos de projeções. A projeção geométrica, como o nome já diz, se baseia na geometria. Projeção analítica baseia-se em formulações matemáticas. Projeção azimutal
comumente usada para a representação das áreas polares, pois parte sempre de um ponto, por isso é usado para pequenas áreas. A projeção cônica é utilizada para a representação das áreas continentais. Os paralelos formam círculos concêntricos, e os meridianos são linhas retas que convergem para os polos. Projeção cilíndrica. Os paralelos e os meridianos são linhas retas que convergem entre si, comumente utilizada para representações de globo. Projeção polissuperficial. Quando apresenta mais de um tipo de projeção para aumentar o contato da superfície de referência e diminuir as deformações. As propriedades das projeções. A projeção conforme. Os ângulos se preservam e as áreas são deformadas. A projeção equivalente. As áreas são preservadas e os ângulos são mudados. Projeção afilática. Não conserva propriedades, mas minimiza as deformações em conjunto, os ângulos, áreas e distâncias. Projeção equidistantes. As distâncias são preservadas e as áreas e os ângulos, consequentemente, são deformados. E o resultado da inexistência da cartografia seria a incapacidade de um deslocamento perfeito em territórios desconhecidos, o que prejudicaria todas as nações do planeta, ou seja, a cartografia é importante para a própria humanidade, vez que estuda e detalha o ambiente no qual vivemos.